tivemos eleições na Bolívia com uma surpresa, se é que se pode falar assim, porque nós tivemos a saída de Evo Morales, não é, a oposição assumindo eleições com restrições à participação dele, a tentativa de uma mobilização contrária ao partido de Morales, e agora o que nós temos são as indicações da vitória exatamente do candidato dele, não é, o virtual presidente seria Luiz Arce, né? A apuração ainda não terminou, mas nós vamos falar sobre essa situação agora com o Oliver Stunkel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Oliver, boa tarde. Oliver, você me ouve? Eu não estou te ouvindo. Vamos acertar o som aí do Oliver Stunkel. Então, é o que eu falava sobre as eleições na Bolívia, que foram adiadas, inclusive em função da pandemia. O resultado oficial ainda não foi divulgado, deve demorar, inclusive, essa divulgação. Nós já tivemos isso na tentativa de reeleição de Evo Morales, mas nas redes sociais, o candidato do Partido da Esquerda, MAS, e o ex-presidente já comemoraram, não é? E nós tivemos, inclusive, a oposição reconhecendo que ele seria o vitorioso virtual dessas eleições, não é? Luiz Arce é apontado pelas projeções como o novo presidente do país, né? A presidente interina da Bolívia, Janine Áñez, que o candidato de esquerda venceu as eleições em primeiro turno. Ela chegou a admitir hoje já essa vitória dele. O candidato é do partido de Evo Morales, que aparece como vencedor em duas pesquisas de boca de urna. Vamos ver se agora conseguimos ouvir o Oliver Stunkel. Oliver, boa tarde. Olá, boa tarde, Izzy. Isso, agora eu consigo te ouvir. Pois é, eles estão admitindo que ele vai ser o vitorioso, tanto Arce como Janine estão admitindo essa possibilidade, com base até em pesquisas de boca de urna. E aí eu queria saber sua avaliação em relação a esse cenário. Bom, é de fato uma vitória surpreendente, porque havia vários indícios de que uma boa parte da população boliviana tinha cansado um pouco do MAS, mas agora revela-se que este cansaço foi, acima de tudo, um cansaço em relação ao Evo Morales, que fez uma boa gestão da economia, que deu estabilidade ao país, mas no final da sua presidência mostrou claras tendências autoritárias. Ele organizou um referendo para perguntar à população boliviana se poderia se candidatar mais uma vez, e o referendo mostrou que a maioria da população boliviana não queria, e mesmo assim ele decidiu em 2019 se candidatar para um quarto mandato, o que gerou naquela época uma resistência forte, mas agora na eleição deste ano o partido dele voltou a ter um ótimo resultado. Me parece que, acima de tudo, duas coisas aqui são importantes. O Luiz Arce, que foi ministro da Economia durante grande parte do governo Morales, realmente conseguiu convencer a população de que ele pode trazer de volta os bons tempos econômicos. Em parte, esse boom econômico boliviano que transformou o país foi possível devido a altos preços de commodities naquela época. Será difícil repetir aquilo. Mas claramente as pessoas associam o seu nome com os bons tempos econômicos, um pouco parecido com o Brasil, quando havia, durante os últimos anos, sobretudo em parte da população brasileira, uma associação forte com o PT e um crescimento, o ex-presidente Lula, e um crescimento econômico elevado. A segunda questão é que a oposição não conseguiu articular uma narrativa sobre como o país deve lidar com a atual crise, sobre qual de fato é sua visão do futuro da Bolívia. A oposição ainda não consegue mobilizar a população indígena, e o candidato da oposição, o Carlos Mesa, é uma pessoa moderada, mas ex-presidente, foi presidente da Bolívia entre 2003 e 2005, foi uma presidência muito conturbada, e aquela escolha, de certa maneira, mostra que a oposição não conseguiu se renovar, né? Ou seja, não havia novas lideranças que pudessem, sobretudo, mobilizar um eleitorado mais jovem. Então isso explica
por que o partido de centro-esquerda conseguiu ter um resultado tão positivo. Um outro aspecto que me parece realmente crucial é o seguinte: é um país muito polarizado e, mesmo assim, os dois candidatos buscaram obter ou ocupar o centro, ou seja, os dois candidatos se projetaram como candidatos moderados, que é muito interessante. Tanto o Luiz Arce disse: eu sou mais moderado do que o Evo Morales, eu não tenho ambições autoritárias, inclusive chegou a criticar o Evo Morales, e o Carlos Mesa buscou também se projetar com um candidato do centro. Então, isso, a princípio, é uma boa notícia, e agora o grande desafio do novo governo será, de fato, mostrar que é capaz de governar para toda a população e não apenas para uma parte. Agora, ele tem um perfil mais moderado do que Evo Morales, Luiz Arce, e Evo Morales, ele foi muito criticado pela postura arbitrária, como você citou, dele tentar se perpetuar no poder, né? Talvez houvesse uma preocupação muito grande em relação a isso, esse preservar os direitos mesmo do cidadão de poder escolher, não é? E se teve a ideia de que ele poderia estar manipulando, inclusive, as eleições, a forma como foi apurado, resultado anunciado muito rapidamente, e agora basta uma pesquisa aí de boca de urna para se dar a vitória dele em primeiro turno, não é? Pois é, a história de Evo Morales é uma daqueles presidentes que, se eles tivessem se tirado do cenário político apenas alguns anos antes, teriam entrado na história realmente como grandes políticos, né? Porque, apesar de toda a retórica radical, às vezes bastante nacionalista, o Brasil teve vários problemas com Evo Morales por causa da nacionalização, por exemplo, da subsidiária da Petrobras em 2006. Ele fez um ótimo trabalho e foi bastante pragmático, né? O seu ministro da Economia, o Luiz Arce, adotou políticas, inclusive liberais, ou seja, recebeu ótimas avaliações por instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário. Então, uma pessoa muito pragmática, mas que justamente no final do seu mandato, como você mesmo está dizendo, buscou se perpetuar no poder. E naquela época, realmente, muitos que sempre tinham apoiado o MAS se rebelaram. Durante essa época, havia também inícios de tentativas de ameaçar a imprensa, tentativas já de um pouco mais longa data de politizar e controlar o judiciário. E o que foi o pior, a decisão de não respeitar o resultado do referendo, né, que a princípio inviabilizou a candidatura de Evo Morales naquele momento. Então, agora realmente temos aí uma situação surpreendente, e o Luiz Arce precisa mostrar não apenas que ele não tem ambições autoritárias, mas ele também precisa mostrar que ele não está sendo controlado por Evo Morales, que continua sendo, de longe, o político mais conhecido, que está no exílio e na Argentina, que em algum momento vai querer voltar para a Bolívia. Então, esse é o grande desafio de como lidar com aquela pessoa que continua dominando o discurso público, que polariza, que é amado por uma parte da população, odiado por outra. O melhor para o Luiz Arce seria certamente se o Evo Morales fica mais longe do debate político diário, para que ele possa, de fato, articular seu próprio caminho. Evo Morales deve retornar, não é? Não se sabe. Ele também sabe que a sua volta neste momento não vai ajudar ao Luiz Arce, ou seja, que precisa mostrar sua própria autonomia. Existe um cenário parecido, a gente viu um cenário parecido em vários países latino-americanos, e, surpreendentemente, na maioria desses casos, o novo presidente ou a nova presidente consegue, de fato, governar de maneira autônoma. Tivemos um caso, por exemplo, no Equador, onde o Rafael Correa indicou o Lenín Moreno, que rompeu com Correa e adotou realmente uma política do centro, muito criticada por alguns que faziam parte do governo Correa, mas que, em geral, está fazendo um bom trabalho.
Então existe a esperança de que o Luiz Arce possa também se diferenciar e mostrar que ele tem sua própria visão. Agora, não sabemos exatamente como isso vai ficar. Eu acho que agora as próximas semanas serão cruciais. Ainda não sabemos exatamente quem vai ocupar os cargos-chave. O MAS tem duas alas. Tem uma ala mais centrada na Evo Morales, que em nenhum momento permitiu a ascensão de novas lideranças. Eu lembro de uma viagem à Bolívia em 2017, quando eu falava com jovens integrantes do MAS e perguntei quem será o próximo líder do partido. E ninguém queria falar disso, porque era uma espécie de sacrilégio, assim, né, de imaginar um futuro depois de Evo Morales, que era um sinal clássico de um vamos dizer, caudilho, né, de um sistema autoritário em que não se pode falar sobre alternativas. Mas também uma ala agora mais moderada, encabeçada pelo Luiz Arce, que é bastante pragmática. Então, eu confesso que eu acho que ele tem uma chance aí de traçar uma política mais centrista. Eu acho também bastante provável que ele vai se aproximar, vai contactar logo o governo brasileiro, porque precisa de uma boa relação econômica, apesar das possíveis diferenças ideológicas que podem existir. Nesse quesito, até o próprio Evo Morales era bastante pragmático. Eu lembro aqui que ele esteve presente na inauguração do presidente Bolsonaro no início do ano passado, porque precisa da boa relação econômica com o governo, então quis realmente demonstrar que não se importa tanto com as diferenças ideológicas. A Bolívia é um país pequeno e não pode se dar o luxo de buscar uma ruptura política e econômica com países apenas porque não gosta ou porque não concorda com os governos dos outros governos da América Latina. É um país que depende bastante de ter bons relacionamentos com seus vizinhos. Agora, Oliver, para encerrarmos, a gente está tendo só pesquisa de boca de urna, já servindo aí de base para darem como certo o resultado das eleições da Bolívia. Aí nos Estados Unidos nós temos muitas pesquisas que apontam ainda uma vantagem de Biden, não é? E uma insegurança total ao se fazer um prognóstico do que pode acontecer de fato. Lá tem muita incerteza. Então eu queria deixar essa última pergunta para você. Qual a sua expectativa? Você acha que dessa vez as pesquisas dão de certo junto com o resultado das urnas? Bom, eu acho que claramente o Biden lidera, não apenas no nível nacional, mas também nos estados-chave, né? É sempre bom lembrar que não é suficiente ganhar o voto popular, é preciso também obter a maioria dos votos no colégio eleitoral. Então são em torno de 5 estados que realmente são decisivos, como a Flórida, como Pensilvânia, como Ohio, Wisconsin, Michigan. E naqueles estados o cenário está bastante claro, mas ainda pode mudar, e 4 anos atrás não houve apenas erros nas pesquisas, mas também surgiram várias surpresas. Eu acho que o risco disso acontecer este ano é menor, porque um número bastante grande de americanos já votou. Então, mesmo se houver uma grande surpresa, por exemplo, uma péssima performance de Biden agora no debate presidencial, no dia 22 de outubro, mesmo assim, muitas pessoas já votaram, né? E um fator bastante interessante aqui, o Biden tem uma vantagem grande entre eleitoras, entre mulheres, onde tem uma vantagem realmente muito grande, de 60% contra 30% para Trump. Então, me parece que realmente vai ser muito difícil para o presidente ganhar essa corrida, o que importa também é o que vai acontecer depois. Não se sabe se o presidente Trump aceitaria uma derrota. Então, eu acho que essa eleição talvez não acabe no dia 3 de novembro. É provável que o resultado final só sairá ao longo das semanas seguintes. Então, acho que vamos ainda e aí ver um cenário possivelmente conturbado até o novo mandato começar em janeiro de 2021. É isso, nós conversamos aqui com o Oliver Stankel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Oliver, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.